meio às sombras que pairam sobre a terra. Corações sedentos por amor e paz. Vozes clamam em busca de esperança. Um farol que brilhe, que jamais se apague. O chamado ecoa, forte e persistente, para erguer as mãos e a fé compartilhar. Unidos em Cristo, um só coração, levar a luz que transforma toda a nação. E fatal, habite luz para as nações, a Cristo proclamar. Amor que une fronteiras, a quebrar igualdade e paz em cada coração. Jesus o Salvador, nossa eterna canção. E fatal, habite luz para as nações, a Cristo proclamar. Amor que une fronteiras, a quebrar igualdade e paz em cada coração. Jesus o Salvador, nossa eterna canção. Te prepara, porque Deus vai falar. Hoje não é um culto comum. Hoje é um tempo profético. Um encontro divino, onde casas serão visitadas, corações serão tocados e vidas serão transformadas. De onde quer que você esteja, no Brasil, na Europa, na África, nas Américas, na Ásia, no Oriente Médio, Deus te reuniu aqui por um propósito. Prepare o seu espírito, silencie a sua alma, abra o seu coração, porque a palavra de Deus vai encontrar você aí onde você está. Nada pode impedir o mover de Deus quando Ele decide falar às nações. Hoje Ele vai fortalecer os fracos, renovar os cansados, restaurar os quebrantados e trazer esperanças aos que clamam por respostas. Seja muito bem-vindo ao nosso culto online. Este é o momento de nos unirmos de nações em nações, como um só povo, um só coração, um só espírito, diante do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos agora na Tua presença com reverência, fé e expectativa. Declaramos que este culto pertence ao Senhor e que somente o Teu Espírito Santo tem liberdade aqui. Pai, visita cada casa conectada, toca cada coração, move-se em cada família, sobre cada nação representada, que este seja um ambiente de glória, de cura, de libertação, de transformação, que toda distração caia por terra, que toda resistência espiritual seja quebrada. Oh, glória a Deus. Que toda escuridão dê lugar à luz da Tua presença. Senhor, fala conosco. Revela a Tua vontade. Alcança os que estão longe. Fortalece os que estão fracos. Renova os que estão cansados. Aleluia. Que o Teu nome seja exaltado entre os povos. E que Tua glória resplandeça sobre cada vida conectada. Nós consagramos este culto a Ti e Te pedimos, faz a Tua obra do Teu jeito, no Teu tempo, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Abacuque, capítulo 1, versículo 2 e 3. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e Tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e Tu não nos salvarás?
Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Aleluia. Primeiro, preciso apresentar o profeta Abacuque. Abacuque foi um profeta menor do Antigo Testamento, da Bíblia, que profetizou em Judá durante um período de grande turbulência, por volta do final do século 17 a.C., antes do exílio babilônico. Ele é classificado como um profeta menor. Esta designação se deve ao fato de que o seu livro é mais curto em comparação com os livros dos profetas maiores como Isaías e Jeremias. Abacuque viveu em uma época de grande declínio moral e espiritual em Judá. O livro de Abacuque é único, porque em vez de começar com uma mensagem de Deus para o povo, começa com o profeta questionando e reclamando diretamente a Deus sobre a injustiça e a maldade que prevalecia em Judá e a aparente inação divina. Em suma, Abacuque foi um profeta que lutou com as questões difíceis do sofrimento e da justiça de Deus no mundo, oferecendo um poderoso testemunho de como a oração e a confiança em Deus podem transformar a aflição em esperança. Nos dias do profeta Abacuque, o povo de Judá estava vivendo um tempo difícil. A injustiça havia tomado conta da nação. A violência aumentava. Os tribunais já não julgavam com retidão e os ímpios oprimiam os justos. Abacuque olhava ao redor e via corrupção, brigas, sofrimento e maldade. E por isso clamou a Deus, perguntando: até quando, Senhor? Deus respondeu ao profeta dizendo que não estava indiferente. Ele já havia preparado um plano. Levantaria os caldeus, um povo forte e temido, para corrigir Judá. Essa resposta deixou Abacuque assustado, porque os caldeus eram ainda mais violentos, mas Deus mostrou que no tempo certo todo opressor também seria julgado e que o seu povo deveria viver confiando nele. O justo viverá pela fé. Oh, glória a Deus! No final, Abacuque entendeu que mesmo quando não enxergamos a solução, Deus está agindo. E o profeta termina com uma expressão de confiança, mesmo que tudo falhe, plantações, colheitas, rebanhos, ele continuaria se alegrando no Senhor, porque Deus é a sua força. Assim, a história termina com uma certeza: Deus vê, Deus age, Deus julga o mal e sustenta os justos. E como Abacuque, podemos confiar nele. Queridos, depois desse resumo da história de Abacuque, quero convidar você a entrar comigo mais profundamente nessa mensagem profética. O livro de Abacuque não é apenas um registro antigo,
é uma fotografia espiritual do mundo em que vivemos hoje. Assim como em Judá havia violência, injustiça, corrupção, insegurança, guerras e incertezas, também nós olhamos ao redor e vemos um mundo abalado. Estamos transmitindo este culto de várias nações e em todas elas, cada família, cada cidade, cada comunidade enfrenta sua própria guerra, suas próprias dores, seus próprios medos. Uns lutam contra a violência, outros contra a fome, outros contra crises sociais, outros conflitos internos do coração. E como Abacuque, muitos de nós perguntamos: até quando, Senhor? Até quando essa situação vai durar? Até quando o mal vai parecer mais forte? Até quando a injustiça vai vencer? Mas assim como Deus respondeu a Abacuque, Deus também fala conosco hoje. E a palavra dele continua a mesma: o justo viverá pela fé. Hoje vamos meditar em 3 grandes movimentos dessa história. A realidade difícil que vemos, a resposta de Deus, não entendemos de imediato. A fé que nos sustenta até o fim. Primeiro, a realidade difícil que vemos. Abacuque olhou para o mundo ao redor dele e viu o que muitos de nós vemos hoje. Violência aumentando, injustiça nas ruas e nos tribunais, opressão, corrupção, um povo frio, distante de Deus, valores distorcidos, líderes sem sabedoria, pessoas sofrendo, sem esperança. Em muitos países hoje é a mesma coisa. Famílias desestruturadas, crianças sofrendo, governos falhando, povos se levantando contra povos. Falta de paz, falta de verdade, falta de amor e principalmente um mundo que tenta viver sem Deus. E talvez você, dentro da sua casa, também esteja vivendo o seu próprio Judá. Misericórdia. Uma luta emocional, uma enfermidade, uma crise financeira, um casamento em conflito, um filho distante, um coração cansado e ferido. Abacuque não escondeu sua dor e Deus não o repreendeu por isso. A Bíblia não manda você fingir que está tudo bem. A Bíblia manda você se levantar e levar a sua dor para Deus. Abacuque orou: Senhor, até quando clamarei e não responderás? Em oração. Essa oração ecoa hoje em milhares de lares ao redor do mundo, mas aqui está a verdade espiritual. Deus sempre ouve, Deus sempre vê, Deus nunca está indiferente. 2. A resposta de Deus que não entendemos. A resposta de Deus para Abacuque foi surpreendente. Deus disse: eu estou agindo, estou levantando os caldeus, mas isso deixa tudo ainda mais difícil de entender. Os caldeus eram cruéis, violentos e impiedosos. Como Deus usaria algo tão ruim para cumprir seu próprio propósito? Da mesma forma, muitas vezes, Deus permite coisas da nossa vida que parecem incompreensíveis. Por que aquela porta fechou? Por que veio aquela dificuldade? Por que aquela pessoa que parecia tão boa se afastou?
porque aquela tempestade veio justo agora. Há situações que só fazem sentido depois que Deus conclui sua obra. Deus disse a Abacuque: a visão é para o tempo certo. Espere. Se tardar, espere, porque certamente virá e não falhará. Isso significa que você não entende o que Deus está fazendo. Confie no caráter de Deus. Quando Deus está em silêncio, Ele não está ausente. Quando Deus está demorando, Ele está preparando. Quando Deus está corrigindo, Ele está amando. Quando Deus está permitindo uma batalha, Ele está construindo um testemunho. Deus disse: o orgulho não permanecerá, mas o justo viverá pela fé. O orgulho é o que acha que controla tudo. Esse é o orgulhoso. O justo é o que confia em Deus quando não controla mais nada. 3. A fé que nos sustenta até o fim. O livro de Abacuque começa com um homem reclamando, mas termina com um homem adorando. E é isso que Deus quer fazer com você hoje. Tirar você do desespero e te levar para a adoração. Do medo para a fé. Da angústia para a confiança. Da incerteza para a esperança. Abacuque termina sua oração dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o campo não produza, ainda que tudo falhe, eu me alegrarei no Senhor. Essa é a fé que o mundo precisa hoje. Essa é a fé que sustenta as nações. Essa é a fé que vence guerras internas e externas. Essa é a fé que nos mantém de pé quando tudo ao redor parece cair. Essa é a fé que não depende do que vemos, mas de quem Deus é. Abacuque chega à conclusão mais poderosa de todo o livro. O Senhor é a minha força. Não são as circunstâncias, não é o governo, não é o dinheiro, não é a saúde, não são as emoções. Deus é a nossa força. E porque Deus é a nossa força, podemos ter paz no meio do caos, podemos ter esperança no meio da crise. Podemos ter alegria, glória a Deus, mesmo sem motivos naturais. Podemos seguir em frente, mesmo cansados. Podemos confiar, mesmo não entendendo as coisas. A mensagem de Abacuque atravessa tempos, o tempo, e alcança todas as nações hoje. Para países em guerra, Deus vê, Deus age, Deus fará justiça. Para povos em crise econômica, o Senhor é nossa provisão. Para cidades marcadas pela violência, o justo viverá pela fé. Para famílias abaladas, Deus é a força que sustenta. Para pessoas que carregam feridas profundas, Deus é o médico da alma, glória a Deus. Deus não abandonou Judá e Deus não abandonará o mundo, nem abandonará você. O Senhor está no seu santo templo. Ele reina, Ele governa, Ele vê, Ele age, Ele salva, Ele julga o mal, Ele restaura os justos. Abacuque nos ensina que a fé não depende das circunstâncias. A fé depende de quem Deus é. Se hoje você está vivendo um momento difícil, lembre-se, Abacuque reclamou, mas não desistiu. Questionou, mas não abandonou sua fé. Sofreu, mas continuou orando.
esperou e viu Deus agir. Assim será com você. Deus está movendo peças invisíveis. Deus está preparando respostas que você ainda nem enxerga. Deus está trabalhando em silêncio. Deus está escrevendo uma história que termina em vitória. E como termina a mensagem de Abacuque? Não com desespero, mas com fé, com esperança, com adoração, com confiança total em Deus. Oremos. Senhor, assim como fizeste com Abacuque, renova hoje nossa fé. Ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos. Mostra-nos que Tu és nossa força, nossa esperança e nossa salvação. Abençoa cada casa, cada nação, cada família conectada neste culto. Restaura corações, cura feridas, levanta os cansados. E que a Tua glória encha a terra, como as águas cobrem o mar. Em nome de Jesus. Amém.